Então, boa tarde, vamos seguir mais um estudo aqui do Espiritismo para Todos, estudando o livro do Wilson Garcia, O Ponto Final. Hoje nós estamos na página 153, é isso? O livro escondido? Muito bom o estudo de hoje, vai ser. Quem quer ler para a gente? Quem está aí animada para ler? Eu posso ler um pouquinho, Ju? Obrigada, Mari. Vamos lá. O livro escondido. Não fosse por outras razões, por exemplo, as profundas marcas do embuste e da impostura, o fato de o Grupo Saião, também conhecido como Grupo dos Humildes, esse selo que de imediato se apresenta pretensioso, o grupo e suas atividades se constituírem na fonte que abasteceu a FEB com pessoas e ideologias de origem contestada, é por si mesmo um motivo indiscutível para a sua análise. O livro de que se trata tem por título Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes, publicado em 1893. O seu autor, Antônio Luiz Saião, é dado como o compilador da obra, ou seja, alguém que selecionou e organizou mensagens de origem mediúnica e as entregou ordenadas ao público. Mas não é bem assim. Saião, que dividia com Bittencourt Sampaio o comando do grupo, não pode ser visto apenas como um organizador do livro, e a razão disso é que ele exerce um papel muito mais amplo, aquele de um analista, comentarista, ideólogo do grupo e de suas pretensas conquistas. As narrativas dos trabalhos mediúnicos e as mensagens reunidas vêm com o selo e o viés ideológico de Saião, além dos acréscimos de Bittencourt. E mais, era Saião quem fazia as anotações das sessões de seu grupo durante as atividades práticas. Todas as crenças decorrentes das atividades e de indicações dos que assinam as mensagens são acatadas e referendadas por Saião e Bittencourt. Este, inclusive, aporta material colhido por ele mesmo, de fundo mediúnico, para corroborar informações e mensagens. Daí porque ambos se tornam o foco dos seus companheiros e dos espíritos que, em última análise, comandavam sagazmente o grupo. Tudo passa por eles e nada é aprovado ou recusado sem o aval de ambos, Saião e Bittencourt. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Ô, Ju, lembra que eu te pedi o livro? Você falou que você tinha? Você lembrou de passar? Eu te passo, esqueci. Passa é pro Marcos. É o Marcos? Ah, pro Mar... eu te passo, Marcos. Desculpa. É pro Marcos. Não, eu lembrei agora. Obrigado, Juliana. Se eu Valeu, esquecer, tu me lembra, que às vezes a gente sai do estudo, vai comer um lanche, aí acaba distraindo, mas me chama, pode Tô me chamar lá, falando, fala, tudo Ju. na vida pra ela é comida. Tô te falando, Mari. Aí vai, toca a leitura aí. Aí tem a capa de rosto do livro Um Pequeno Grupo de Crentes Humildes, de Antônio Luiz Saião. Um segundo livro, na forma de desdobramento dos trabalhos do grupo, foi publicado em 1896, sob o título de Trabalhos Espíritas de um Grupo de Crentes Humildes. Estudo dos Evangelhos de São Mateus, São Lucas e São Marcos em Espírito e Verdade, com a assinatura autoral também de Antônio Luiz Saião.
Este segundo livro será reeditado com alterações, inclusive de estilo, pela FEB em 1933, sob o título de Elucidações Evangélicas, e a coordenação de Guilom Ribeiro. Interessa-nos, em especial, o primeiro livro, Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes, que teve sua edição publicada no ano de 1893. Nele, vamos encontrar a narrativa dos fatos, a gênese do grupo, os conflitos, a sua preferência por Rustang e outros detalhes mais. Não houve edições posteriores, daí a raridade do livro que tanto importa aos estudiosos e pesquisadores da história do Espiritismo no Brasil. Em primeiro lugar, esclareça-se, trata-se de um livro com trajetória estranha. É um desafio conseguir um exemplar dele, pois há muito tempo ele foi colocado numa espécie de lista de alto interesse, e os pesquisadores se viram logrados, mais de uma vez, ao deparar-se com um exemplar em sebo e imediatamente vê-lo desaparecer, sob o argumento de ter sido reservado por cifra relativamente astronômica. Há que se questionar das razões dessa ocorrência. Por que o livro, sem grandes interesses literários e cuja valor comercial não passaria da primeira dezena de reais, é tão obstinadamente procurado, a fim de sair de circulação ou não ser alcançado por mãos outras? O que ele contém para justificar a alta soma que anônimos estão dispostos a pagar por ele? Ao ler e estudar o seu conteúdo, a resposta não tarda. O livro em si nada possui que justifique o alto preço, seja em termos de conhecimento geral, seja em termos de originalidade de abordagem, mas os fatos que ali foram registrados importam muitíssimo aos estudiosos do Espiritismo, para uma compreensão da verdade sobre as sessões mediúnicas do Grupo Saião. Se as querem esconder, é por causa do quanto elas revelam em termos de farsa e suspeição mediúnica. No período do segundo mandato de Bezerra na FEB, o reformador, por ele dirigido, publicou em diversos dos seus números anúncio do livro do Saião, pois o tinha entre os que oferecia à venda em sua livraria, como se vê na imagem a seguir. A imagem do anúncio, tá, do livro do Grupo Saião, que hoje é raridade e não se encontra nem em sebo. Em 1880, quando iniciou suas atividades, o Grupo Saião era constituído por dissidentes da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, assim como aqueles que integravam a fraternidade, já esta com existência formalizada alguns meses antes. Ambos tinham por objetivo o estudo exclusivo da obra de Rustang. Houve, por parte do Grupo Saião, uma tentativa de reunir as duas agremiações, a fim de minimizar as divisões e juntar forças, mas os esforços nesse sentido não foram felizes. Os dois grupos seguiram caminhos paralelos, mas o Grupo Saião fez publicar, em 1893, as sessões realizadas no período de 15 de julho de 1880 a 15 de abril de 1881, um ano,
no livro Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes. Um total de 59 sessões semanais. O objetivo era propagar a missão do grupo, revelada e reforçada pelas mensagens dadas supostamente por grandes nomes, entre eles Allan Kardec, Anjo Ismael e os evangelistas. Eram esses espíritos, segundo Saião, que garantiam a missão especial que o grupo possuía, isto é, levar avante a disseminação do rostanguismo em sua aliança com o espiritismo. A análise dessas mensagens e de como as sessões se desenvolviam sob o domínio de um misticismo exacerbado e de crença absoluta nas personalidades invisíveis, conduz exatamente no sentido contrário. E mais, reforça a tese das bases culturais sobre as quais ergueu-se e se constituiu o espiritismo brasileiro capitaneado pela FEB. A FEB foi o centro irradiador dessa cultura heterônoma representada por Rustang, que surgiu com o objetivo escuso de desfigurar o espiritismo. A partir dos primeiros rustanguistas chegados à FEB, e em especial depois que Bezerra de Menezes, em seu último mandato, 1895 a 1900, dispondo de poderes ditos absolutos e já envolvido pela crença rustanguista, fortalecida em sua participação nas reuniões do Grupo Saião, empunhou essa bandeira, acreditando com sinceridade estar fazendo o melhor para o espiritismo. Enfim, a cultura se definiu pela linha do pensamento heterônomo. Seus elogios e sua defesa das revelações advindas das sessões do Grupo Saião se tornaram constantes nas páginas do Reformador, e sua desencarnação naquele último ano se deixou órfãos e viúvas. Em nada reduziu a presença forte desta heteronomia rustanguista na instituição. A consolidação do ideal saionista vai ocorrer ao longo dos próximos anos na FEB, como se verá. A fotozinha de Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião comandavam o Grupo Saião. Alguém vai falar? Só um comentário assim que eu pensei, né? Eu achei curioso que lá no começo eles tentaram se unir dois centros que tinham a mesma linha, né? Mas assim, não sei se vocês concordam ou entendem dessa maneira, mas você percebe como esse tipo, como é que eu vou chamar assim? Que quando você não está fazendo uma coisa pelo motivo certo, é muito difícil você se unir com outra pessoa. Você não coopera, né? Para falar a nossa linguagem. Você não quer cooperar, você quer subjugar. Ah, tudo bem, vamos nos juntar, mas eu mando aqui. Não, mas eu mando aqui. Não, mas eu mando. Ah, então fica separado. Se não disser amém, concordo, você está certo. Não se junta, não se junta. Não. Aí eu acho que faz a gente pensar, né? É como o ser humano age, né? Me veio isso à cabeça aí, só essa observação. Faltou muito bom senso, como Kardec exige, né? Desse pessoal. E aí não se fortalece, né? Ou seja, o que não se junta, não se agrega, não colabora, não coopera, não se fortalece, não permanece. Só atende a um grupo. E aí aí que as seitas vão indo embora, né? A gente Verdade. percebe nesse parágrafo que há um cuidado especial
do autor em deixar que a imagem, não permitir que a imagem do Dr. Bezerra seja confundida com a má-fé dos que o rodeavam, né? Ele insiste nisso, porque não é a primeira vez que ele fala isso. Ele fala das boas intenções. O Bezerra frequentava esse grupo, viu, Saião? Ele Mas frequentava. ele acreditava Isso, mesmo nas acreditando com comunicações. sinceridade. Então, ele coloca o Bezerra, embora fazendo parte do grupo, ele coloca o Bezerra como um homem que seguiu esta orientação porque acreditou que isto fosse bom. Nas melhores intenções, né, Miriam? Isso. Ele tem esse cuidado, eu acho interessante isso, porque não é a primeira vez que ele fala isso, eu já li em algum outro lugar. Veja bem, mas ele escolheu, né? Mas ele escolheu fazer isso. Então ele está envolvido diretamente. Ele tem a responsabilidade dele. Mas eu acho que a quando biografia. acredita com sinceridade é um atenuante. Eu vejo assim. Pode ser que seja, pode ser ignorância, mas você escolheu ir junto. Você vai responder, mas existe um atenuante. É o acreditar na sinceridade, com sinceridade. Você não vê assim? Veja bem, gente, a escolha dele foi feita segundo o entendimento dele. É isso aí. A gente está cansado de estudar, tipo assim, o que importa é sempre a intenção. É a intenção, não é isso? Então, lendo a biografia de Bezerra, a gente sabe que ele foi católico fervoroso a vida inteira. Depois, ele conhece o Espiritismo, que ele se encantou e começou a ver comunicação de Jesus, de Maria, dos apóstolos. Gente, ele ficou fascinado naquilo, ele acreditou naquilo. Sim. Né? Então, não era uma pessoa que sabia as bases do Espiritismo, que tinha estudado, que tinha compreendido os princípios e a forma da comunicação. Então, ele foi. E sabe-se também que ele era um homem muito firme, com autoridade, às vezes autoritário, né? Que colocava. Isso daí era da personalidade dele de gestão mesmo, de gerir o trabalho. Então, aqui tem algum lugar que fala que ele tinha esqueci a palavra que usou aqui, entendeu? Mas ele tinha total autonomia de fazer e desfazer na FEB durante a gestão dele, durante a direção dele. Né? Eu acho que ele era um espírito inferior, exatamente como nós, que estava evoluindo. Não, ele era um espírito como nós. Tira o inferior, vai. Mas você não é inferior. Ah, você é superior agora. Então não. Não, ele era um espírito no mesmo nível que nós, entendeu? Nada de diferente, nada de santo, nada de... Só isso. Processo, né, Satiro? Em processo, né? Ele estava em processo, entendeu? Ah, ele não errou. Errou. Como nós erramos. Claro. Errou. Acabou. Errou mais, errou menos. Não, errou. O que importa não é o nosso julgamento. O que importa é o que ele fez com o que ele fez, entendeu? Agora, se você não pode deixar de dizer que ele interferiu na FEB bastante. Aqui, Mária, acho que você falou isso. Dispondo de poderes e absolutos. Isso. Poderes absolutos. É forte. Justamente. Aí ele foi e usou. Ah, mas ele foi enganado. Bom, no final, todos nós somos enganados por alguma forma. A nossa intenção pode ser A ou B, não sabemos. Ninguém vai saber, só a gente mesmo. Mas fez, né? Fez parte dessa construção de uma FEB mística, né? Vamos chamar assim, né? De uma febre mística. Veja bem, quando ele fala assim, né? A FEB foi o centro irradiador dessa cultura heterônoma, né? Representada pelo Wostanguismo. Veja bem, uma entidade que representa uma doutrina autônoma,
divulgando a ela heteronomia. irradia, ela É, irradia a esse é o problema. É heteronomia. só isso, resumiu. Só isso quer dizer, Mais nada a nada. ver com a doutrina. Por isso, né, a doutrina passou a ser seguida como uma religião cheia de rituais, né, Com cheia de consequências coisas, tão graves para todo mundo, né? sob o discurso assim, o espiritismo não tem rituais, não tem dogmas, não tem, mas a prática dizia o Dizia contrário, o contrário. né? É justamente isso. Então, faz parte. Como todos nós, ele deve ter percebido, está percebendo e está se melhorando. Faz pouco tempo que ele veio, né? Daqui a pouco ele vai vir aí Pouquíssimo, como né? netinho da dona Miriam. Aí a senhora bota ele na linha. Sem comentários. Ai, meu Deus. Se vier como meu neto, vai ser barra dura. Vai ser dureza. Vambora. Mas você não vai saber, né, Satiro? Não vou saber, não. Então, Continua? Vamos lá. As contestações. O livro em referência é um documento primário em relação a fatos pouco ou quase nada conhecidos em sua gênese. É o relato de seu autor que constatamos o início do grupo, as divergências provocadas entre os espíritas, a forma de trabalho, os argumentos de justificação e tudo mais que se subtrai da história contada pelos adeptos de Rustang. Ademais, a narrativa é construída por quem fundou o grupo e, portanto, domina os fatos sobre os quais tem interesse e deseja testemunhar. O prefácio do livro, logo em seu segundo parágrafo, Saião destaca as críticas que os membros de seu grupo recebiam, afirmando: não possuímos títulos, é verdade, senão para impormos, nem ao menos para tornarmos toleráveis as nossas convicções aos endurecidos e convencidos de antemão, de quem vamos provocar os epítetos de fanáticos, visionários, idiotas e dos que mais de ridículo tiverem para nos cobrirem. Forte isso, né? A saída desse grupo de adeptos de Rustang, da sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade, se deu em função das discordâncias quanto ao modo de funcionamento de suas sessões e apego à crença rustanguista, contrária aos fundamentos do Espiritismo. É a isso que Saião se refere no parágrafo acima e no seguinte. Receberemos, pois, esse veredito dos que se supõem dominadores e monopolizadores da inteligência, da razão e do bom senso, sem outro recurso senão o que tem aquele que, crendo firmemente em Deus, e convicto das verdades das sagradas letras, escritas pelos discípulos de Jesus Cristo, Senhor nosso, espera que as verdades que lhe são reveladas serão confirmadas com o andar dos tempos. O parágrafo é revelador. Os membros do grupo acreditam firmemente no aspecto sagrado dos relatos evangélicos, tal como os vê a tradição católica, mas acreditam também na virgindade de Maria, no corpo fluídico de Jesus, no castigo da reencarnação aos espíritos decaídos, na evolução em linha reta,
enfim, numa série de teorias contrárias aos fundamentos espíritas. A linguagem mística ressalta do texto e é utilizada comumente entre eles, deixando explícito o temor de Deus. A página 8 do prefácio, Saião aponta: cumpre confessar, porém, que o sistema de trabalho que adotamos sofreu e ainda sofre a censura de alguns irmãos que o rejeitam, mas as razões de sua dissidência não nos parecem procedentes e com uma consideração que lhes devemos, passamos a expô-las e contestá-las. Na sequência, Saião alinhava. Alega-se que o nosso trabalho, que deve ser feito como um templo de caridade, não deve se realizar a portas fechadas, com um número limitado e escolhido de irmãos, que supomos-nos privilegiados com pretensões de receber revelações, que damos as nossas reuniões como assistidas por espíritos elevadíssimos, o que não passa de mistificação, visto o nosso atraso. Que nada havemos adiantado ou produzido com isso, e já em luta temos interrompido o nosso trabalho. O autor vai contestar as alegações e, para isso, serve-se de duas mensagens atribuídas a Kardec, recebidas mediunicamente no grupo. Embora não haja como provar que tais mensagens tenham sido ditas de fato por Kardec, sequer pela análise da linguagem, pois esta, ao contrário, não é adequada nem pertinente a Kardec, vamos destacar dois trechos, ambos grafados na página 10 do prefácio. Foi para a formação de um centro diretor de todos os grupos dispersos que ainda há pouco eu pedi o concurso de vossa boa vontade, os esforços de vossa fé e do vosso amor pela causa. Ninguém tem direito de deserção. O nosso aparelhar é único. Aquele que nos guia é o mesmo. Mensagem de Kardec, hein? O espírito que assume o nome de Kardec se utiliza de um método que estará sempre presente em suas falas, ou seja, apresentar ao grupo uma missão importante a ser realizada. Foi para a formação de um centro diretor, como forma de manter a atenção dos membros e ativar a vaidade, bem como submetê-los ao seu comando. Ninguém tem direito de disserção, sem que isso desperte neles qualquer desconfiança. Esses detalhes poderão ser observados não apenas nas inúmeras mensagens atribuídas a Kardec, mas também nas de outras personalidades. Com o destaque: quando o grupo é acusado de receber só espíritos elevadíssimos, como assinalado acima pelo autor e por ele rebatido, tal condição será plenamente confirmada pela análise dos fatos relatados no livro. Boa parte desses supostos autores espirituais é constituída de espíritos puros, acima dos quais aparece Jesus, na posição de espírito puríssimo. No entanto, a linguagem e as ideias contidas nas mensagens serão a própria constatação da farsa. E aí? Veja bem, eles receberam críticas, né, dizendo que havia
mistificação, que eles só recebiam espíritos elevados, isso não era verdade. E na hora Saião rebatia com as mensagens que ele recebia, né? Então, ele recebeu Kardec dizendo que não eram para ter disenções. Ele dizia o que era para fazer, né? E eles acreditavam, né? E aí o autor... Oi, Jerusa. Então, Maria, então esse outro grupo que estava chamando a atenção deles para isso, eles já estudavam Kardec de uma maneira correta, né? Eles não aceitavam, né, essas reuniões, essas mensagens da maneira que eram feitas, né? Por isso a separação aí, né? E o autor destaca aqui a forma como acontece as comunicações, né? Os espíritos vêm e alimenta o orgulho, a vaidade, né, daqueles que trabalham, dizendo que eles são importantíssimos e que compete a eles efetuarem aquele trabalho, né? E que por isso virão esses espíritos aí de maior grandeza que estão com eles auxiliando no trabalho. Isso daí é cilada para o médium mesmo, que não analisa, né? Que não fica atento nos trabalhos e na análise das mensagens, né? Porque o Wilson Garcia, aqui embaixo, ele vai dizer, olha, era assinado por espíritos elevadíssimos, mas a mensagem já denunciava que não eram, né? Então, se tivessem frieza de análise, como a gente deve ter, todos nós devemos ter, tudo aquilo que a gente ouve, seja mediúnico ou não, né? Mesmo sendo mediúnico, mesmo sendo assinado por espírito de grande elevação, nós devemos analisar, porque Kardec nos instruiu a fazer isso, não é desfazer de espírito nenhum espírito vai ficar chateado nem constrangido por isso, né? Porque é essa recomendação que temos de utilizar a razão na análise das coisas, principalmente das mensagens que nos chegam, como verdades, né? Porque esse grupo trazia verdades assinadas por Jesus, Maria e os apóstolos. Ô, amigo, tu consegue liberar aí para mim que eu quero mostrar uma coisa para vocês? Olha só. Tá liberado. Tá aparecendo? Tá? Não tô ouvindo vocês. Tá Está aparecendo? aparecendo, tá. Tá sim. Esse é o livro, né, que o Wilson tá citando aqui. Depois eu mostro a capa. É só para eu não perder a página. Olha o que ele escreve aqui, ó. Supostamente Kardec foi para aqui, ó, onde está a mãozinha, foi para a formação de um centro diretor de todos os grupos dispersos que ainda há pouco eu pedi o concurso da vossa boa vontade, os esforços da vossa fé e do vosso amor pela causa. Fizeram-se as tentativas ao primeiro passo que destes desse caminho, encontrastes logo grandes obstáculos. Mas uma nova razão deveis ter para a vossa insistência, para redobrar os vossos esforços. Por isso que deveis hoje estar mais convencidos que não é de flores, nem de arminhos, a estrada do vosso peregrinar terreno. Antes só deveis esperar as urzes e os espinhos que dilaceram as plantas do nosso Divino Mestre. Gente, quando você lê a Revista Espírita, de 1868, o capítulo os artigos sobre os cismas, né? Eu estou com eles aqui, se vocês quiserem a gente abre e lê. É o oposto
do que Kardec propõe 3 meses antes dele morrer. Não é uma formação de um centro diretor que vai direcionar todos os grupos, não é esse o estabelecimento que Kardec pede para o Espiritismo. E ele deixou isso detalhadamente, são 8 artigos, mais ou menos. Um atrás do outro, Kardec vai explicando, né? Como que ele queria que fosse o Espiritismo, né? Ele não fala na sua morte, mas ele fala a partir do momento, né, que esse centro de elaboração já concluiu uma primeira tarefa dos primeiros princípios, né, que o Espiritismo se propõe, dali para frente seria o oposto do que eles estão colocando aqui na mensagem em nome de Kardec. E as mensagens estão lá para quem, né, quiser ver, está na Revista Espírita de 1868, em dezembro, e começa lá na Constituição Transitória do Espiritismo, considerações preliminares, extratos do relatório da Caixa do Espiritismo feito à Sociedade de Paris, em 5 de maio de 1865, e aí ele vem com todos os artigos do Cisma, o chefe do Espiritismo, Comitê Central, obras fundamentais da doutrina espírita, atribuições do comitê, as vias e os meios, conclusão. É o oposto do que está escrito aqui. Kardec nunca fez uma proposta de uma formação de um centro diretor para dirigir os outros grupos. É o oposto. Inclusive, né, nesses artigos que a gente estudou um a um, né, a gente vê os outros artigos que Kardec, né, faz as citações para o complemento da nossa instrução, que são entre eles, né, a Revista Espírita de 68, que é Os Messias do Espiritismo. Tem uma outra publicação de 62, que ele fala o Espiritismo independente, o Espiritismo sem os Espíritos, que é de 66, de abril. O Espiritismo independente também tem no ano de 66. E quando ele fala dos Messias do Espiritismo, nos artigos de fevereiro e março. Inclusive, desses artigos, né, ele vem falar muito sobre a obra Gênese, que a gente estava conversando. E tudo que as citações, né, que o Wilson fez aqui no livro, estão todas aqui, ó. Na página 8, ó. Essa parte que a Mari leu, ó, alega-se que nosso trabalho, tá tudo aqui, ó. E aí depois, na outra parte, né, mais para frente, a gente vai ver toda essa parte que ele vai abordar da questão das sessões mediúnicas, a gente consegue ver. Muito triste, né? É. Aí, ó. Ó, e ele coloca, né? Assinatura Allan aqui, eles Kardec. colocam Allan Kardec. É verdade. Olha aqui, vê se Kardec ia falar isso, ó. Em sessão, o mestre disse em continuação, disse eu, pela inveja, pelo ciúme, pelo desrespeito, haviam procurar nossos iconoclastas, acho que é iconoclastas, destruir o vosso templo de trabalho.
Iconoclastas. Adoradores de imagem. Isso. Como o centro espírita como um templo de trabalho. Eles mesmos, mais para cima, falam, né, que eles sabem que a direção, as reuniões de trabalho devem ser abertas, mas eles fecham e só deixam participar quem eles selecionam. Porque a oposição é muito grande, né? Aí você fecha imediatamente. Você não quer contradição, você fecha. Isso é a coisa mais fácil que tem. Entendeu? Mas vamos aguardar, porque o Marcos vai usar esses ensinamentos todos do Saião para o centro dele. Aí a gente vai ver o resultado que vai ter. Até o Marcos até saiu, olha. Você falou essa besteira e ele até saiu. Caiu, coitado. Ele foi mexer e caiu. A internet dele fica instável às vezes, né? O dele cai, coitado. Ele tá lá no interior da Paraíba. Né? Então... Mas quem tiver oportunidade, leia. Não, o que eu fico pensando é assim, obviamente que isso é um plano muito bem arquitetado, independente de quem arquitetou, né? Mas eu podia começar a receber umas mensagens mediúnicas, escrever um livro interplanetário sobre o codinome de Dovaldi, né? Dovaldi, entendeu? Que seria de Valdo ao contrário, é o Dovaldi. E aí eu conseguiria criar uma crença, né? Quer dizer, porque basicamente é isso que as pessoas fazem, né? É isso que fizeram, muito bem arquitetado. Pegaram opinião pessoal, uma série de manipulações, foram criando coisas, de forma amínica que seja, né? Foram criando no sentido que queriam. E aí fizeram uma sacanagemzinha aqui e ali, porque não tem como ir adiante sem isso, né? Falaram umas besteiras, mas esconderam a besteira. Aí quando era uma coisa que eles achavam que não era besteira, eles deixavam todo mundo fazer. Aí todo mundo começa a fazer, eles falam, não, foi Kardec que mandou fazer assim, não foi a gente, foi Kardec. Ei, eu ainda tô com o juiz no lugar, viu? Ele ouviu, viu? Marcão, toma cuidado que a gente tá de olho em tu, rapaz. Tu tá aí na Paraíba escondido, mas estamos de olho em tu. É interessante porque, vejam bem, se a gente pega um material desse, eu conversando em particular com o Satiro, pessoal, só por ler o Paulo Figueiredo e o Wilson, eu já estou levando o nome de lacrador, né? Imagina se pega um material desse. Não, imagina se você explica o que você está lendo. Isso aí. Você só verifica se não tem nenhuma cruz por perto para você ser crucificado e queimado, entendeu? Porque... realmente a federação pisou na redonda geral, viu? E o pior é que ainda tem muito cego por aqui. Mas isso é do ser humano. Eu acho que quando a gente tem a visão de que todos nós estamos equivocados em algum ponto, respeitar os outros, né? Cada um com os seus equívocos, o seu aprendizado, e cada um siga o seu caminho e faça o que tem que fazer. Não cabe a gente julgar ninguém, ou acusar ninguém, ou nada disso. Entendeu? A gente pode ajudar a pessoa a compreender, mas se ela quiser compreender, não adianta você falar tudo, dar aula, dar congresso, dar livro, né? A pessoa ela não quer, ela quer ficar onde ela está. Então deixa ela. Ela tem o direito de fazer. Nós não temos? Ela também tem. Não. Sair da zona de conforto incomoda, né? Qualquer um, em qualquer lugar. Desconstrói crenças. Isso aí quem sabe explicar é a psicóloga aqui do grupo. Sabe o incômodo que é você desconstruir as coisas. Não. Mas é isso. Mas o Marcão vai trazer pra gente as etapas que ele for cumprindo pra gente ir entendendo. Quer dizer, quando ele sumir, é porque a gente sabe que deu errado aquela etapa. Pegaram ele. Aí o Marcão sobe. Aí, nunca mais aparece. Aqui ele vai continuar falando dessas reuniões, tá? Com certeza. Vamos embora, vamos ler mais. Um pouquinho mais, né?
composição e operacionalização das sessões. Olha, Presta atenção, Marcão, presta atenção. a primeira das 59 sessões mediúnicas relatadas no livro do Saião, Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes, teve a presença dos seguintes espíritas: Isabel Maria de Oliveira Sampaio, médium vidente com presença fundamental no grupo, cujo guia era São João Evangelista. Olha só, gente, sabe quem é o seu guia, tá? Frederico Pereira da Silva Júnior, médium pelo qual se manifestavam preferencialmente Ismael e Allan Kardec, cujo guia era São Marcos. João Gonçalves do Nascimento, médium que tinha como guia São Lucas. Manuel Antônio dos Santos Silva, médium, guia Felipe Neri. Francisco Leite Bittencourt Sampaio, médium receitista, político e poeta, cujo guia era São Elias. E Antônio Luiz Saião, advogado, guia Frei José dos Mártires. Todos eram egressos da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, da qual se separaram por divergências doutrinárias. Nota: aqueles que desejavam alterar a obra de Kardec, referência à primeira edição da obra A Gênese, partidários de Rustang, formavam um pequeno número de sócios da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que iriam se tornar dissidentes por discordarem da visão da maioria, por acreditarem nos propósitos esboçados em Os Quatro Evangelhos, de tornar o Espiritismo uma religião. Figueiredo, 2019. Alguns deles, após deixarem a sociedade acadêmica, participaram da fundação da Sociedade Espírita Fraternidade, mas se transferiram ao Grupo Saião por divergências internas. Antes de deixarem a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, os defensores da obra atribuída a Rustang eram alvos de intensas críticas e Saião, ao mesmo tempo que as rebate, as revela no livro Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes, precisamente no prefácio. Interessa ao propósito do presente estudo conhecer com os maiores detalhes possíveis a forma e o conteúdo das sessões do Grupo Saião, para daí auferir da qualidade e sua influência futura nas crenças, valores e hábitos espíritas, já que um excelente resumo se encontra relatado com propriedade no livro Autonomia, de Paulo Henrique de Figueiredo, onde o autor também relaciona os nomes de destaque que predominavam na assinatura autoral das mensagens. É a partir disso que trabalhamos. De início, no texto que Saião denomina Reuniões Preparatórias, um espírito de nome Urias, que retornará inúmeras, novas e oportunas vezes, sendo pelos integrantes do grupo considerado um espírito puro, assina a mensagem recebida por médium do grupo, não se revela quem, na qual, entre outras coisas, afirma: o espírita deve ser prudente e evitar os motivos de ser ridicularizado,
deve ter amor e abraçar-se com os evangelhos, para depois evocar espíritos. Este pequeno trecho proporciona larga análise se considerarmos não apenas o que está escrito, mas a intenção subsumida. Assim, os evangelhos têm duplo sentido. Referem-se aos evangelhos canônicos, por extensão, e principalmente aos 4 evangelhos. Livro patrocinado por Rustem. Especialmente a este, pois que constitui a obra objeto de estudo do grupo e fator de reunião dos seus membros. O fato de o autor espiritual dizer, para depois evocar espíritos, implica em marcar posição perante o grupo, ou seja, restará como advertência contundente que os médiuns só poderão receber espíritos puros se derem provas permanentes de estarem abraçados com os evangelhos. E se espíritos puros não se manifestarem por eles, a culpa será sempre dos médiuns. Esta afirmação será comprovada mais de uma vez, como se verá. Na verdade, o grupo tinha total crença em suas condições para receber espíritos puros. Desejava receber e quando eles surgiam com suas mensagens, reafirmando a própria condição de espíritos puros, o grupo lhe dava imediato e irrevogável crédito. A interpretação de que a expressão, os evangelhos, remete aos evangelhos canônicos, estriba-se também em comprovações textuais. O princípio de atuação dos espíritos manifestantes é consolar a crença vigente entre os membros do grupo, todos de origem e atuação na igreja, de que Jesus é a expressão máxima, enquanto Espírito puríssimo, ao qual os demais, que são espíritos puros e ainda não alcançaram o grau evolutivo do Cristo, se submetem. Espíritos puros e espíritos puríssimos são espíritos... Bateu a minha porta aqui, gente. Só um minuto. Começou a ventar. Espíritos puros e espíritos puríssimos são espíritos que, desde a sua criação por Deus, progrediram em linha reta e jamais decaíram. Por isso, jamais reencarnaram, segundo a crença rustanguista. Devido a essa condição, tais espíritos não podem reencarnar em mundos atrasados, como a Terra, e o Cristo só pôde vir ao planeta em um corpo especial, fluídico, incorruptível, não submetido às leis naturais que presidem a vida no planeta. E mais, a escala espírita, elaborada por Kardec, só diz respeito aos espíritos decaídos, reencarnados, pois não abrange os espíritos puros e os puríssimos. Esta é a crença rustanguista, rejeitada pelo Espiritismo. A Jesus é atribuída a condição não aceita por Kardec e os espíritas de bom senso, de único capaz de falar com Deus, sendo deste o representante direto. Ele é o Senhor Jesus Cristo, expressão constantemente utilizada para o indicar, junto aos outros atributos constantes do lexo católico. Dada essa condição, não é aceitável entender
que ele é nosso irmão, nem que ele não se reservem todas as glórias de toda obediência e toda obediência. Se Kardec o vê como espírito mais velho, mas igual a todos os demais em termos de origem e destino, é que o codificador não alcançou o estágio superior de compreendê-lo e interpretar. Falhou nesse aspecto importante. Daí, razões maiores assistiam a Rustang para o complementar e avançar na interpretação dos evangelhos. Seria assim Rustang aquele que completou a doutrina construída por Kardec, atingindo um grau que o mestre não conseguiu. Kardec tornou-se menor que Rustang no pensar dos rustanguistas, embora não o digam abertamente. Por isso, a estes Rustang basta, uma vez que nele estão não apenas a melhor e mais ampla interpretação dos evangelhos de Jesus, como também o pensamento mais completo da interpretação dos princípios básicos do Espiritismo, tais como Deus, a reencarnação e a mediunidade, para citar apenas 3. Feita a colocação, ela se explica por si mesma. A evocação dos espíritos não se restringe às condições colocadas em O Livro dos Médiuns, como orienta com propriedade Allan Kardec, mas aos fatores morais de Rustang, ou seja, ter amor e abraçar-se com os evangelhos. Não há explicação sobre como ter amor, nem o que significa abraçar-se com os evangelhos, mas basta que o grupo esteja, por si mesmo, crente de que ama e está com os ensinamentos dos evangelhos, orientando as práticas do cotidiano, para, em consequência, evocar os espíritos e estar certos de que os espíritos puros os atendem de forma especial e privilegiada. Em consequência, a análise das mensagens não se apresenta como condição necessária, uma vez que o grupo preenche os requisitos para não ser enganado e, se porventura algo semelhante a engano acontecer com algum médium do grupo, será porque faltou apertar o abraço dos evangelhos, ou seja, aquele que não o fez, não se cuidou, será culpado e merecerá castigos do tipo ser enganado por espíritos inferiores e até mesmo ser excluído do grupo. A partir desse começo, ou da primeira sessão oficial do Grupo Saião, as questões controversas se multiplicam de forma incontável, colocando em segundo plano o bom senso kardeciano e os ensinos dos espíritos compilados e interpretados por Allan Kardec. Ainda na página 4 do livro em análise, Trabalhos Espíritas de um pequeno grupo de crentes humildes, encontramos esta prescrição. É preciso ter o perispírito puro e limpo, para depois evocar os espíritos puros, porque assim esses espíritos desencarnados encontrarão uma atmosfera capaz de recebê-los. Afirmação por demais estranha esta. É isso que eu ia falar, controverso isso que ele falou agora, né? Porque se ele está desencarnado, é puro, nunca encarnou. Gente, que doido esse ó. Não é? Porque ele quer realçar, porque ele quer realçar os privilégios, entendeu? Tipo assim, nem tenta que tu não vai conseguir. Ele fala, e se você conseguir, mais um erro seu, você vai ser punido, entendeu?
E Não, aí mas, você Sofia, novamente presta não, atenção. não adianta, você Quando não vai ele fala conseguir. aqui, ó, é preciso ter o perispírito puro e limpo para depois evocar os espíritos puros. Mas ele encarnou. Porque assim, esses espíritos desencarnados, como que o espírito puro, porque na teoria do Rustang, um espírito puro não reencarna. Não, Ele não falou, encarna. né? Agora há pouco É, ele justamente. falou Então, isso. logo Entendeu? nenhum deles Assim pode como ser Cristo. puro. Nenhum deles pode ser puro. Não é, gente. Mas, Mas, amiga, é aquilo que a gente fala. As Você pessoas, percebeu o as clima pessoas não aqui? se levam, não são conduzidas pela razão, pela racionalidade. Se deixam levar pela emoção, se deixam levar por, sabe, por sentimento, tudo aquilo que fala, não, eu acreditei. Se parasse para olhar, para ter um pouco de razão, ia compreender rapidinho que não faz sentido, entendeu? Que há contradições que não são superadas nisso. Mas, enquanto a pessoa não atinge isso, paciência. Cuidado, Marcão, cuidado que vai dar zebra esse teu projeto, viu? Bom, vamos ver. Pede ajuda da Dona Miriam, que ela é muito boa no Evangelho. Aí ela vai... Afirmação por demais estranha esta. Muito. Ter Não, o espírito puro e limpo. ele mesmo se contradizem, né? Eles se contradizem o tempo todo, se você começar a olhar. É impressionante. Como se faz? Se uma prescrição dessa ordem for possível e for observada à risca, compreender-se-á que não haverá na Terra encarnado algum em condições de receber tais espíritos. Mas se o grupo se torna capaz de eventualmente tê-los em seu seio, é porque está conseguindo purificar o perispírito e ser objeto de um privilégio como nenhum outro. E por isso acredita possuir uma missão especial. Ver-se-á em breve que o grupo Saião chegou a receber mensagens assinadas pelo próprio Cristo, e se, eventualmente, questionou a possibilidade de que tenha sido mesmo Jesus em pessoa a trazer tais mensagens, acabou por se convencer de que ele de fato esteve presente, dadas as condições fluídicas coletivas alcançadas pela comunhão dos pensamentos e dos perispíritos dos seus membros. A questão da atmosfera capaz de receber espíritos puros deve ser considerada de modo especial, porque há, por parte do grupo, a crença de que a atmosfera do planeta é inapropriada para receber tais espíritos, e o próprio Cristo. Daí a crença geral de que ele veio em corpo fluídico, do contrário, não haveria condições para sua vinda. Do ponto de vista da doutrina espírita, a prescrição de Urias não resiste à mínima análise nem ao melhor bom senso. Percebe-se desde logo que os espíritos comunicantes se utilizam da técnica hipnótica para dominar os membros do grupo e conduzi-los a seu bel prazer, sem se preocupar com a possibilidade de que venham a perceber o engodo a que estão enredados. Com isso, os espíritos comunicantes dão ordens como esta descrita na página 5. Tratais de fazer dos médiuns bons instrumentos. Não consintais que eles deem opinião sobre o que recebem. Pronto. Gente. Deu opinião, está condenado ao inferno perpétuo. Gente. Você não é médium. Eu sou. Não, você era até você dar opinião. Deu opinião, fora. Vai embora. Cai fora. Eles eram marionete, né?
Não, eles não se questionavam, né? Eles obedeciam heteronomamente a rigor mesmo. Mandou. Inacreditável, gente. E ainda a FEB ainda mantém uma postura dessa, né? Que tá aí. É incrível isso. Por quê, né? Porque as pessoas querem resolver seus problemas acreditando que são seres superiores e privilegiados, né? O orgulho cega, né? O orgulho, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? Vai saber. Eu estava pensando aqui, né? Aquela época, o Brasil tinha uma religião oficial, né? Vocês sabem, lembram disso, né? Tanto que o imperador não permitiu, porque nós éramos católicos, um Parte país da católico. Constituição, né? O Então catolicismo isso estava impregnado na sociedade. Daí vem aquela ideia de vamos criar uma nova religião, quer dizer, você vê um aspecto social, político muito forte aí, que as pessoas deviam estar imbuídas na época, né? Porque alguém estava impondo uma religião oficial no Brasil e eles queriam outra, não interessa qual. Não quero essa, eu quero outra. Né? E lembra que a igreja é um excelente exemplo, né? Porque a igreja coloca privilégios para quem é né, no caso Dom Pedro, que era o representante do Papa no Brasil, né? Então ele tinha um poder ligado a Deus diretamente. Como é que você corrompe isso? Não corrompe, né? Você tem que criar uma religião nova, começar um processo de criar uma religião nova. Então tudo isso deve ter influenciado as pessoas na época, né? Que são aquelas falsas ideias que a gente tem tanto falado ultimamente. O Paulo tem trazido pra gente, né? As falsas ideias. Olha, vocês viram aqui essa frase do Garcia, quando ele diz: percebe-se que os espíritos comunicantes se utilizam da técnica hipnótica. Envolvia ali todos os presentes, né, numa atmosfera de... Eles estavam completamente assim, sabe? Eles não raciocinavam, não pensavam. Não. Eles iam pelo emocional. Por nenhum segundo passava pela cabeça deles que podia não ser aquilo, né? Não. Aqueles que passavam essa ideia eram retirados do grupo. A recomendação é clara, tira o cara do grupo. Então, ninguém vai falar no assunto, né? Tira ele que ele não tem o perispírito puro. O que o cara não fala a segunda vez, né? Porque você está contaminando o grupo. O cara falou a primeira, já não tem a chance de falar a segunda. Não, mas eu mudei de ideia, agora é tarde, amigo. Fora. Cai fora que tu já contaminou aqui, vai levar mais de um mês para limpar o ambiente. Ai, meu Deus do céu. Mas é impressionante, né? Realmente, eu não li essa obra não, mas tudo que a gente ouve falar, tá vendo... Tem uma mensagem na Revista Espírita, Kardec começa falando uma frase assim, ó: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Né? Tá lá em Mateus. Quem falou isso? Jesus, né? Sim. E aí, é um artigo longo, acho que deve ter umas 10 páginas, umas 8 páginas. Mas, no começo do artigo, ele vai colocar, né, que o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que o distingue, o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento que atingiu um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Olha só. E aí ele vai falar aqui, ó: quando tem a comunhão dos pensamentos, junta-se por um outro, que é a sua consequência natural, e que importa não perder de vista, é o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidas. E aí ele continua falando
E ele vai explicar, ó, por sua própria... Ah, ele está falando assim, ó, das religiões. Aí ele está falando, quando você está num culto religioso, muitas vezes, né? Ó, ele vai falar, quando vais aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal por sua própria conta, e o mais das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes, ele está isolado em meio à multidão e não pensa no céu senão para si mesmo. Certamente não era assim que entendia Jesus quando disse: quando diversos de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não podemos estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e obras. É a todo momento, é nas relações. Você está lendo esse, na Gênesis, Ju? Na Revista Espírita, Espírita. de 68. Olha, essa Revista Espírita de 68, eu vou te falar, viu, gente? Ela tá recheada de coisa boa. Ai, Não. Kardec Porque- fechou com chave de ouro, né? Não 68. é, gente? Porque se o próprio se o próprio Jesus fala, né, que era possível estar com ele em pensamento, como que eles estão falando aqui? Não é totalmente fora de tudo que a gente aprende, né? Com a doutrina espírita. a leitura aí é muito bonita, né? Esse pensamento, né, de Jesus vai estar presente onde houver um sentimento de amor, caridade, sem interesse algum. Não, Ou seja, gente, ontem, no estudo, quem puder, gente, lê esse artigo, Os Messias do Espiritismo. Ele fala, ele não, vários espíritos falam, não é um Cristo. O Cristo representa o pensamento de Deus. O Cristo é o nome que nós demos a ele. Mas o Cristo, os Cristos representam os espíritos que já alcançam o pensamento divino. Sim. É uma categoria. Muito, gente. E a condição, né, que a gente vê da lei de amor, da lei de atração, é essa inter-relação entre todos os seres, os superiores, os iguais e os inferiores, E as numa afinidades. relação de auxílio mútuo. É. Quem puder ler esse artigo, é muito, muito bom. Hã? Repete qual o artigo, por favor. Aquele que esse que eu falei agora, do Cristo, é aquele que a gente leu É o de ontem. Tá. Os Messias do Espiritismo, tá na Revista Espírita, aqui, ó, na de 68, fevereiro e março. E essa que eu tirei aqui é uma locução de Allan Kardec. Gente, é um artigo assim. Olha só, ele fala: o isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. É o oposto do que ele fala da felicidade compartilhada, né? Da proposta que o Espiritismo traz. É por isso que o Espiritismo não pode vir com uma proposta de religião, porque a religião é sectarista, quer dizer, divide as pessoas ao invés de uni-las, né? ela E é adivinha irracional, o título, Mari? O título do artigo. Qual? O Espiritismo é uma religião? Vamos levar, amigo, esse estudo para segunda-feira. Vamos levar. Adorei. É esse mesmo. Então,
Então vamos falar sobre ele. Né? Muito bom. Vamos falar sobre ele, segunda. Passar para o Roberto. Vamos, pessoal, aproveitar o final de semana. Para aqui, né, gente? Foi muito bom. Advertências de Allan Kardec. Parou na As advertências de Allan página Kardec. 162, aí no segundo parágrafo. Tá bom, tá bom. Aham. Vai ser no dia 30. Ok, então. Bom final de Gente, Bom final de semana para Bom final todos. de semana, gente. Bom final de semana. Semana pra Até. todos. a todos. Tchau, Até. amigos. Tchau. Tchau, tchau. Bom.